Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao vídeo aqui. Depois que secou o cimento, passados 24 horas pelo menos, agora é hora da gente começar o rejunte do vaso. Então aqui a primeira providência é tirar essa fita crepe aqui que a gente passou, esse monte de fita que a gente colocou, e vamos tirando aos poucos aqui até pra gente ver como é que ficou a cara desse vaso. Olha como ficou. Agora você tira os papelões de dentro e vamos começar o rejunte. Com uma espátula você vai tirando aqui os pequenas pedrinhas que ficaram aqui do cimento. O cimento tem que estar bem firme aqui. Você deve perceber que não está esfarelando. Então, ó, tá bem firme. Agora é assim que ficou. Só tira o excesso só de pedrinhas que pode ter para facilitar o rejunte. Olha a parte de baixo. Aqui a parte de baixo nós iremos pintar aqui. Então a próxima etapa aqui, com um potinho, eu pego o rejunte. Eu vou usar rejunte branco aqui no caso. E depois eu vou pintar. Porque eu tenho bastante rejunte branco, tem sobrando. Então aí você põe um pouquinho de água só e começa a mexer. Não põe muita água não, senão dificulta a diluição aqui. Põe um pouquinho, vai mexendo, daí você põe mais um pouquinho, vai mexendo, e você vai ver que a massa vai engrossar. E aí você vai pondo água ó, até ficar essa textura de uma tinta grossa aqui no caso. Para a parte interna do vaso é assim que deve ficar, porque nós vamos usar um pincel. Então você com o pincel, você pega o rejunte aqui ó, e começa a aplicar no interior do vaso. Você vai fazendo movimentos de baixo para cima e vai aplicando em todo o interior do vaso, sem deixar nem aparecer nenhuma parte com o cimento. Todos os furinhos ali, as partes de cimento, você vai cobrindo. Essa é uma primeira demão, depois nós vamos dar a segunda demão de rejunte. Se você achar necessário, você pode dar até uma terceira. Vai aplicando. Olha aqui no outro detalhe aqui, como é que vai fazendo, ó. Você vai dando as pinceladas aqui. Olha aí como é que ficou. Depois de rejuntado aqui. Essa é a primeira demão. Você aguarda uns 30 minutos mais ou menos e aí você pode aplicar a segunda demão. Então passado aí uns 30 minutos, você vê que aquele rejunte já secou. Você começa a aplicar a segunda demão. Ó, nessa segunda demão eu tô sendo bem generoso aqui para ficar uma camada grossa de rejunte. Então você vai com o pincel aplicando bastante e vai passando de leve, que é para não sair, né? Não ficar muita marca, ó. Eu deixo escorrer mesmo, depois eu vou passando e você percebe que vai ficar uma camada grossa. Vai aplicando. E olha aí como é que fica. Depois da segunda demão. Se você achar necessário, depois você pode até fazer a terceira demão. Aqui nesse momento você aproveita com a espátula para tirar esse excesso que ficou nos vãos do fundo aí da vazão de água. Aproveita agora que o rejunte ainda não secou, fica mais fácil de tirar. Aí essa sobrinha você não se preocupa não, que a hora que secar você tira, que ficou no fundo do vaso aqui. Agora eu vou passar o rejunte nessas arestas do lado externo. Aqui eu passando o rejunte bege já, em vez de passar o branco eu já vou passar o bege direto, que eu tenho um pouquinho do bege. E aqui tem que ser com uma textura um pouco mais grossa, o rejunte, né? Eu confesso que aqui no caso eu acho até que estava um pouco aguado demais, mas deu para aplicar assim mesmo. Mas você pode até deixar um pouco mais grosso que isso aí, fica mais fácil a aplicação. Você vai regulando, você achou que está muito seco, você põe um pouquinho mais de água e vai controlando isso. Aí você com a ponta da espátula você vai aplicando
e vai limpando. Você pode limpar com uma esponja aqui, eu tô passando o dedo mesmo, mas com uma esponja facilita, ó. Um pedacinho de esponja ali, depois você só tira o excesso que ficou para facilitar depois que secar, para você limpar. Você vai tirando o excesso. Fazer mais um lado aqui para você ver. Eu queria até aproveitar que o meu manual do passo a passo aqui, como fazer vaso, já está na segunda edição. Eu estou deixando o link aqui na descrição do vídeo para você dar uma olhada lá. No manual está tudo detalhado passo a passo, desde o primeiro corte até o vaso pronto. Cada edição você vai ter mais de 100 fotos comentadas passo a passo. Vale a pena você conferir lá. E aqui, depois que secou, ó, ficou assim, rejunte seco. Agora é hora da gente dar uma lixada aqui para dar um acabamento. Então a lixa número 120 é uma lixa fina, você vai passando não com muita força, mas você vai passando também, não precisa ficar 100% lisinho, né? É mais para tirar o excesso aqui, para dar uma melhorada aqui nesse rejunte. Vai alisar bem, você vai ver que vai ficar bem melhor. E na parte externa aqui também, bem de leve, você dá uma passada de lixa, né? Para dar uma lixada, ficar bem liso. E é simples. Feito isso, aí vamos dar um banho no vaso para tirar o excesso de rejunte, esse pó todo aí que está no vaso. Você pode dar um banho, não joga em jato de água muito forte. E é assim que vai ficar. Olha aí como é que ficou, depois que você lavou. Eu queria até mostrar para vocês aqui o detalhe do fundo. Eu resolvi preencher esses cantos aqui com argamassa. E depois você pode pintar aqui, mas se não é obrigado a fazer isso nesse canto aqui. Agora com pincel é hora da pintura. Estou usando tinta acrílica e vou usar uma tinta bege que eu tenho aqui. E agora eu pinto todo o interior do vaso. Você vai dar umas 2 demãos de tinta e aguarda também uns 30, 40 minutos entre as demãos. Depois que você der essa primeira demão aqui, você espera secar uns 40 minutos aí. E aí você pode dar a segunda demão. Se achar necessário, você pode dar até a terceira demão. Essa questão da tinta, a tinta ajuda a impermeabilizar o vaso e também proteger o rejunte. Olha como é que ficou. Agora nós vamos pintar o fundo aqui. Aqui eu estou pintando com pincel, mas se você tiver um rolinho, você pode passar aqui que fica mais fácil e escorre menos a tinta aqui nas laterais. Agora eu peguei um pincel um pouquinho menor, mais fino, e vou dar uma camada de tinta aqui para proteger o rejunte dos cantos também. Você vai pintando, vai borrar dos lados, é inevitável. Aí com um pedaço de esponja aqui ou um pedaço de pano, você antes mesmo de secar, você já tira o excesso, que aí fica mais fácil de tirar depois que secou, fica mais fácil de limpar. Olha aí, depois de tudo pintado. Agora aqui a gente aguarda uns 30, 40 minutos e depois vamos dar a segunda demão. Depois que você deu a segunda demão, é só aguardar mais uns 30 minutos, faz a limpeza geral e o seu vaso está pronto. E olha aí como é que ficou. Olha aí no detalhe para vocês, mais um vaso pronto, missão cumprida. E agradeço aí por ter assistido essa série até o final. Obrigado, não se esqueça de deixar o joinha aí, se inscreve no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!